Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Hoje nós comemoramos a despedida da festa da dormição da Mãe de Deus e pela grandiosidade dessa festa nós não poderíamos deixar passar em branco essa última oportunidade. Então nós falaremos um pouco sobre o significado teológico dessa festa, um significado mais profundo. Festa essa que no Oriente é chamada de a Páscoa do Verão, a segunda Páscoa. Vocês vão entender o porquê. Bom, aqui, quando falamos em dormição, em um sentido bíblico e litúrgico, nós queremos nos referir à separação entre corpo e alma. Adormecimento. Nós falamos assim, pois a morte não existe mais. Cristo ressuscitou e não é de bom tom que nos refiramos à morte em um sentido teológico, mas em termos coloquiais do dia a dia, de um modo coloquial, nós podemos nos referir como morte física. Essa separação entre corpo e alma. Então, quando nós falamos em dormição da Mãe de Deus, nós nos referimos à morte física da Mãe de Deus. Vejam, ela passou por esse estágio da vida humana como todos nós passaremos. Seu corpo sofreu essa consequência do pecado ancestral e ela caminhou por esse caminho do mesmo modo que nós caminharemos. Como todos sabemos, a grande consequência da nossa queda, da transgressão de Adão, foi a nossa mortalidade física. Então, a morte é algo do qual não podemos escapar e a Mãe de Deus não escapou. É paradoxal, soa paradoxal, que toda a alegria de uma festa seja direcionada a um momento que geralmente encaramos com tristeza, a morte de alguém. Mas por dois motivos nós devemos nos alegrar. Primeiro, porque essa morte em específico, essa separação entre corpo e alma da Mãe de Deus, nos dá esperança. Nós vamos saber o porquê. E o segundo é porque esse evento da dormição não se encerra no túmulo. A tradição ortodoxa nos diz que a Mãe de Deus adormeceu, como todos nós adormeceremos. Sua alma foi levada aos céus por seu Filho Jesus Cristo, assim como o ícone nos descreve. Cristo tomou a alma de sua mãe como um pequeno bebê, envolto em lenços brancos, e a conduziu para o céu. Isso tem dois sentidos, um teológico e um mais poético. Teológico porque a morte é o início de uma nova vida, é a infância de uma nova vida. Em um senso mais poético, do mesmo modo que ele encarnou, o Deus encarnado, Jesus Cristo, em sua infância foi carregado por sua mãe como uma criança. Ela, quando nasce para a vida eterna, em sua infância dessa nova vida, quem a carrega como bebê é seu filho, do mesmo modo. Bom, após 3 dias de sua morte, a tradição ortodoxa nos diz, seu corpo é transladado milagrosamente aos céus, e lá se junta novamente a sua alma. Corpo e alma unidos novamente, mas agora em glória. A Mãe de Deus experimentou a ressurreição para a vida eterna que todos nós ansiosamente esperamos. De fato, o grande significado dogmático dessa festa é que a Mãe de Deus foi o primeiro ser humano a ser glorificado antes do juízo final. Cristo, através dela, manifestou o seu plano de salvação para todos nós. Agora, a bem da verdade, antes mesmo desse evento, a Mãe de Deus foi a primeira cristã, a primeira pessoa a confessar a Cristo como Deus.
a primeira pessoa a ser santificada por Cristo. Cristo inaugurou e pavimentou a possibilidade de nossa salvação através dela. E meus caros, isso não foi de graça, sem méritos. E seus méritos não vêm do fato dela ser uma deusa, divinizada desde o berço. Não é assim que acreditamos. O seu mérito, como dizem os santos padres, vem da luta ascética. Essa mesma luta ascética que expulsa os demônios, como dito no Evangelho de hoje, já que jejum e oração são pilares dessa luta ascética, a Mãe de Deus era experimentada nessa luta ascética, tornou-se durante sua vida. Assim dizem os santos padres. Então, vejam, a Mãe de Deus, ela submeteu a própria vontade à vontade divina. Ela submeteu a sua natureza humana a Deus. Vamos a um evento importante para ilustrar isso. O Tropário da Dormição da Mãe de Deus, que nós cantamos hoje, cantamos a semana passada, cantamos durante a semana, já que essa festa dura uma semana, começa com: em tua maternidade conservaste a virgindade. Então percebam, o Tropário da Dormição começa citando o nascimento virginal de Cristo. É assim, deste modo, pois a dormição, na dormição, essa festa, esse evento, ele joga a luz em todos os outros eventos da vida da Mãe de Deus e acaba mostrando que as ações dela foram muito mais importantes do que pareciam ser. Vejam, imaginem, vamos falar da Mãe de Deus agora. Imaginem uma jovem, 15, 16 anos, uma menina palestina, 2000 anos atrás. Imagine a simplicidade dessa menina. Veja, as coisas não eram como são hoje. Hoje nós nos consideramos muito relevantes, conhecedores do bem e do mal. Antigamente o dia a dia bastava. Então imagine a simplicidade da Mãe de Deus, com 15, 16 anos, há 2000 anos atrás. Agora imaginem que essa menina recebeu a visita de um anjo. E esse anjo trouxe a ela uma mensagem que em seu sentido era uma proposta. E que essa mensagem lhe anunciava algo grandioso. Todos nós sabemos do que se tratava. A Mãe de Deus receberia Cristo em seu ventre. Porém, pensem, 15 anos, 2000 anos atrás. Caso ela aceitasse essa mensagem, esses desígnios de Deus, isso incluía que, imediatamente, ela deveria entrar na casa de seu noivo José e dizer que estava grávida. 2000 anos atrás. Ser mal interpretada colocaria a vida dela em risco. E, de fato, as possibilidades eram gigantescas de algo acontecer. Pois bem, ela assumiu o risco de ser mal interpretada, acusada, difamada, e mesmo assim ela disse sim ao anjo e a Deus. Ela aceitou receber Deus em seu ventre e, veja, é importante dizermos que Deus não a coagiu, ok? Foi um chamado ao seu livre-arbítrio e ela usou da plenitude de seu livre-arbítrio para dizer sim. E ao dizer sim a Deus, ela disse não ao mundo, e não só ao mundo, ela disse não a toda a ordem social vigente, tudo. E esse sim que ela deu a Deus e aos desígnios de Deus, dividiu a história humana em dois, ao meio, antes e depois desse sim. A salvação entrou na vida humana através de um sim de uma simples menina há 2000 anos atrás. Essa história ganha cor quando nós percebemos que ela é uma descendente de Adão como nós. Isso nos dá esperança. Esses eventos se tornam ainda mais grandiosos quando tomamos ciência de que ela era uma de nós, que ela passou pela morte física, como todos nós passaremos. Isso nos mostra a magnitude de todos os eventos da vida da Mãe de Deus,
mas também nos dá esperança, porque se nós a tomarmos como exemplo e lutarmos contra a nossa natureza humana e as nossas tendências, nos entregando completamente à vontade de Deus, como ela fez, sem contestar, independente do que o mundo ache de nós, exatamente como ela fez. Se nós morrermos para o mundanismo, Deus pode habitar em nós. Deus pode nos santificar, assim como foi com ela. Então percebam como o fato dela ter adormecido, dela ter passado pela morte física, como todos nós passaremos, é de suma importância. A santificação do gênero humano, como planejada por nosso Senhor Jesus Cristo, teve na Mãe de Deus o seu primeiro fruto na terra, em sua encarnação, e o seu primeiro fruto na glória eterna, em sua dormição. Essa é a importância dessa festa e o que ela evidencia para nós. A Mãe de Deus viveu a sua própria Páscoa, como diz São João Damasceno. São João Damasceno também nos fala que, comemorando a dormição, nós comemoramos a morte imortal, pois foi através da morte da Mãe de Deus que resultou em sua entrada para a vida eterna, glorificada e unida a Cristo ao seu lado, que nós podemos ter esperança disso, de que isso aconteça conosco, se assim lutarmos e formos como ela. A festa da dormição foi oficializada no século VI, em nosso calendário, mas a sua comemoração em Jerusalém, que foi o local do seu adormecimento, é encontrada já no século III. Claro, sem todos os componentes litúrgicos, mas mostra que aquela população, aquelas pessoas daquele local já consideravam essa festa de suma importância. Meus caros, isso tudo é teologia, é história. É importante que conheçamos a nossa fé, que exerçamos a nossa fé do modo correto, que compreendamos o que a Igreja Ortodoxa diz sobre nossos santos e sobre os nossos dogmas. Porém, nada disso substitui uma vela acendida diante de um ícone da Mãe de Deus. Na Igreja Ortodoxa, conhecimento é produzido por comunhão, por experiência. Então, nada substitui a experiência, nada substitui a oração. E de fato, tudo isso que foi dito hoje pode ser conhecido, experienciado por alguém que reza, que pede as orações da Mãe de Deus, porque é pedindo as orações dela que nós vamos perceber que ela é uma mãe que partilhou das nossas dores, que ela é uma de nós, e é nessa presença que realmente tudo isso faz sentido. Então, portanto, essa é a nossa última oportunidade esse ano. Juntem seus familiares hoje, conversem sobre a Mãe de Deus, acendam velas e lamparinas diante de seus ícones e prestem honra a essa que foi a mais importante mulher a pisar na face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.